Glória a Deus. Vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias e mantenham ela aberta no livro do Gênesis, capítulo 13, onde foi feita a leitura inicial. Livro do Gênesis, capítulo de número 13. Glória a Deus. O livro do Gênesis, ele tem um ponto interessante, principalmente porque nos 11 primeiros capítulos, ele vai nos falar acerca da criação e como se deu a primeira formação humana. A partir do capítulo 12, nós temos o momento em que Deus se revela para Abraão, quando estava em uma daquelas cidades da Mesopotâmia, mais precisamente em Ur, na época dominada pelos caldeus, porque Ur era uma cidade sumeriana, e Deus se apresenta para Abraão e dá a ele uma ordem: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te disser. Isso no capítulo 12, mais especificamente no capítulo 13 tem o texto que nós estaremos pregando nesta noite, sobre Ló, Abraão, e dizer para os irmãos que a escolha ou escolha na nossa vida são inevitáveis. Ganhar ou perder depende da escolha que fazemos. Você pode não perceber, você pode não se dar conta disso, mas diariamente nós estamos fazendo escolhas. Todos os dias nós nos deparamos com situações em que precisamos escolher. Diariamente nós temos que tomar uma posição. A vida exige de nós uma decisão. A vida exige de nós que, diante de determinadas situações, que nós nos posicionemos. Foi pensando nisso que Moisés, quando ele escreve o Salmo 90, no verso de número 12, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque Moisés sabia que a vida nos impõe decisões, e se nós tomarmos decisões erradas, temos um alto preço a pagar. Então Moisés diz: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Talvez seja por isso que muitos de nós estamos aqui diante de uma situação que estamos vivendo agora, e que, se possível fosse, nós voltaríamos no tempo, voltaríamos no passado para tentar mudar alguma coisa, para tentar mudar alguma decisão, ou se fosse hoje, nós tomaríamos outra decisão, outra escolha para termos nesse momento uma vida mais tranquila. Então, muitas pessoas querem voltar no tempo. Muitas pessoas querem voltar no tempo para reconhecer ou para recuperar algo que foi perdido por conta de uma decisão equivocada. A verdade, amados irmãos, é que todos nós queremos múltiplas escolhas. Na verdade, é que cada um de nós quer muitas opções. Só que a vida nos impõe uma escolha, uma decisão. E é justamente isso que Jesus, quando ele escreve o seu principal sermão, o sermão chamado Sermão do Monte, na conclusão desse sermão ele diz: há dois caminhos, um leva para a porta larga e o outro leva para a porta estreita, mas ele diz: escolha o que vai pela porta estreita. Também na conclusão desse sermão ele diz que nós temos um único terreno, mas nós podemos colocar a construção do nosso, ou o alicerce da nossa casa, ou na parte do terreno mais sólida, ali que é a rocha, ou na parte que é mais frágil, na areia. Então o Senhor Jesus vai dizer que constantemente nós vamos nos deparar com situações como essa. Porque se nós não tomarmos uma decisão, ou se nós não decidirmos, as circunstâncias irão decidir por nós, as amizades, os nossos amigos irão escolher por nós, ou até mesmo o ambiente onde nós estamos inseridos irá nos proporcionar uma escolha, irá nos empurrar para uma escolha. E o Senhor está aqui justamente dizendo isso: nós precisamos tomar uma decisão.
Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar na neutralidade. E é justamente o texto que o pastor Ricardo leu aqui em Gênesis 13. Ele vai justamente falar desse momento em que nós podemos escolher o modo de viver. O modo em que você está vivendo agora é uma escolha sua. É uma escolha minha, é uma opção minha. Deus nos chama, amados irmãos, mas Ele não se responsabiliza por imprudências ou decisões equivocadas. Nós estamos diante aqui de um quadro em que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu tenho uma nação para construir através de você. Eu tenho um povo ou multidões que serão erguidos a partir de você. Tudo que está à sua volta é politeísmo. Há adoração a vários deuses, mas eu quero um povo que tenha uma relação com o único Deus verdadeiro. E você será o responsável por conduzir este povo. Mas aí a gente vê logo no começo, amados irmãos, ainda no capítulo 12, a partir do verso 10, o texto diz que Abraão vai para o Egito e lá ele vai mentir quanto à sua esposa, que era esposa, mas ele diz que é sua irmã. Depois, no capítulo 13, diz que ele vai levar Ló consigo, ou Ló está com ele, quando Deus manda ele sair só ele e a esposa. Depois você vai ter mais na frente o evento entre ele e Agar e Ismael. Muitas vezes, amados irmãos, Deus nos direciona. Muitas vezes na nossa caminhada, após orar, após clamar, após buscar, o Senhor coloca diante de nós uma porta. O Senhor coloca diante de nós um propósito, uma situação. E de posse daquele momento, ou muitas vezes, parece que ficamos empolgados e parece que ficamos motivados, e a partir daquele momento nós não vigiamos mais. E é nesse momento em que o inimigo começa a ganhar força naquilo que seria bênção na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, fazemos os nossos planos independente da vontade de Deus. Ah, Deus já falou, então tá bom. Dá uma olhada, por favor, no capítulo 13 aí que vocês leram no começo do culto. O texto diz, logo nos primeiros versículos, que Abraão já vinha voltando do Egito, depois de ter tomado decisões equivocadas. E mesmo assim, o texto diz que ele vai persistir no erro aqui em relação ao seu sobrinho. E é interessante que, em dado momento, o patrimônio de Abraão, que era grande, e o patrimônio de Ló, que também era grande, o texto diz que houve contenda entre os empregados, os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão, irmãos, mesmo sendo o líder, mesmo sendo o dono da visão de Deus, aquele que está com a visão de Deus, aquele que ouviu a voz de Deus, Abraão teve humildade e disse: eu preciso reparar o meu erro. Ló, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, amados irmãos, o texto diz que Ló, de forma precipitada, de forma equivocada, ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, que a Bíblia compara como Éden, e ele se viu atraído por aquela beleza, e ele não vigiou, ele disse: eu quero essa, ali é deserto, eu não quero. E é interessante, amados irmãos, que esse momento, porque a Bíblia não é um livro de heróis, nem de feitos heróicos, mas a Bíblia também mostra erros de homens de Deus, erros de mulheres de Deus, para que nós tiremos lições. E agora, amados irmãos, Ló se vê atraído pela beleza,
se vê atraído por toda aquela estrutura que ele vê em Sodoma e Gomorra, mesmo Deus dizendo que os moradores de lá eram maus. Isso, amados irmãos, nos leva à seguinte reflexão: cuidado com aquilo que se mostra à tua frente. Porque há um adágio popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Então, se você está diante de uma situação, e que essa situação é importante para a sua vida, e que essa decisão vai marcar a sua vida, o seu futuro, então primeiro pare, ore a Deus, e não se deixe encantar-se pela beleza, ou não se deixe encantar-se por aquela proposta, ou por aquilo que vem à sua mente, porque o texto diz que Ló encantou-se com o que viu, e agora ele se viu atraído. Mas que eu e você nesta noite entendamos uma coisa: nós somos servos de Deus, nós somos templos de Deus e morada do Espírito Santo. Nós não tomamos as nossas decisões por aparências, nós não tomamos as nossas decisões por aquilo que vemos. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Por isso, diante de uma decisão, primeiro vamos orar, primeiro vamos consultar ao Senhor. Senhor, Tu está conosco nessa proposta, Tu está comigo nesse processo, Tu está comigo, Senhor, nessa decisão. É da Tua vontade que eu assine, é da Tua vontade que eu vá, é da Tua vontade, Senhor, que eu entre, que eu me associe, ou que eu faça isso ou aquilo, e certamente o Senhor Deus irá nos motivar, irá nos revelar, irá nos dar um sinal. Se você for lá para a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 7 e verso 8, o texto de Pedro diz que Jó era justo. Pedro diz que Jó era justo. Pedro diz que Jó temia o Senhor, mas parece que Jó, ao olhar para as campinas, olhar para a beleza de Sodoma e Gomorra, ele sentiu um gostinho de prazer, ele sentiu um gostinho de prazer na beleza, no sistema, no mundo, nos valores. E é justamente isso, amados irmãos, que nós temos nos deparado diariamente. Nós temos hoje um negocinho chamado engenharia social, que ele tem como trazer aquilo que é condenado pela palavra de Deus, e ao fazer saltar os nossos olhos como bom, fazer saltar os nossos olhos como prazeroso, fazer soltar os nossos olhos como, não, isso não tem nada a ver, não tem nenhum problema, não é porque é radicalismo demais, não é porque você é quadrado demais, não porque você quer ser santo demais, não porque você quer ser mais correto do que todo mundo. Mas o texto diz, amados irmãos, que Jó, ele se encanta com a beleza e não leva em conta os desdobramentos que ele irá encontrar naquele ambiente, e ele entra de cabeça. E a engenharia social fez com que Sodoma e Gomorra fosse algo encantador aos seus olhos. Olha no verso 13, com a tua Bíblia aberta, por gentileza. O texto diz que os homens, os moradores de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores diante do Senhor, ou grandes pecadores contra o Senhor. O fato desses homens serem grandes pecadores, o fato desses homens serem maus, não fez com que Jó tomasse uma decisão diferente. Não fez que Jó, por exemplo, mudasse de ideia. Mas pelo contrário, ele estava tão encantado com a beleza, ele estava tão encantado com as campinas verdejantes, onde o seu patrimônio iria duplicar, o seu patrimônio iria quadriplicar, porque iria expandir, porque tinha campos verdejantes, porque tinha toda uma estrutura onde ele viu a possibilidade de crescer.
Assim também, amados irmãos, quantos de nós, muitas vezes diante de uma possibilidade de um crescimento ali intelectual, de um crescimento, digamos, profissional, de uma oportunidade profissional, muitas vezes negociamos a nossa fé, negociamos o valor absoluto da palavra de Deus na nossa vida. O texto diz que ele se manteve firme, porque ele estava influenciado e encantado com tudo que ele estava vendo. A pergunta que eu te faço nessa noite, meu irmão que está aqui, você que está em casa me acompanhando: quem são teus influenciadores? Quem são os teus influenciadores? Quem são as pessoas que estão influenciando você na tomada de decisões? Por exemplo, nós temos hoje os chamados novos gestores da educação. Quem são esses novos gestores da educação? São os youtubers, em que nossos filhos, nossas crianças, e que nós, cada vez mais cedo, introduzimos os nossos filhos nas mídias sociais, a mãe muitas vezes ocupada, o pai muitas vezes ocupado, ou ele quer muitas vezes assistir um filme, abre ali um youtuber qualquer e deixa seu filho se alimentar e se esbanjar daqueles vídeos, daqueles youtubers, e muitas vezes não sabe o que ele está lançando na mente daquela criança, na mente daquele adolescente. Youtubers muitas vezes que têm a mente totalmente profana, que têm a mente totalmente prostituída, e muitas vezes ficam inoculando na mente das nossas crianças vídeos, mensagens que ficam ali como um chiclete ali na sua mente, na sua memória, e agora ele não consegue mais viver sem estar conectado. E é interessante porque os educadores já estudam esse fenômeno chamado esses novos gestores da educação. Também, amados irmãos, nós temos outro grupo que são chamado grupo de referência. Quem são os grupos de referência? São os artistas, os jogadores de futebol, os cantores, os apresentadores de televisão, que muitas vezes nos fazem segui-los. Eu lembro de uma Copa aí atrás, não sei se foi em 98, vocês que gostam aí de futebol mais do que eu, vão lembrar, não sei se foi em 98, ou 2008, eu não sei, que o Ronaldo fez aquele corte de cabelo do Cascão, 2002, né? 2002, fez aquele corte de cabelo show de bola do Cascão, no outro dia era cheio de jovem com aquele cabelo do mesmo jeito. Parece que nós estamos perdendo a nossa identidade, e que todos os dias, como uma droga, a gente ao acordar, o primeiro bom dia é para abrir ali o nosso celular, o nosso vídeo, para ver ali, de repente segui-lo, imitá-lo, copiá-lo, sem saber muitas vezes o prejuízo que isso pode estar causando na nossa mente, sem saber que muitas vezes isso pode estar causando prejuízo na nossa relação com Deus. O texto diz aqui, amados irmãos, que Ló olha para as campinas e vê a possibilidade de crescimento, e vê a possibilidade de faturar, mas ele esqueceu que ele tem uma alma e um espírito que é eterno, e que precisa estar conectado com Deus, e que nós somos servos de Deus, e precisamos também manter a nossa relação, a nossa intimidade com Ele. O texto diz, irmãos, que ele se deixou influenciar. E se você olhar, por gentileza, do capítulo de número 13, a partir do verso 7, você vai ver aí um total declínio na vida de Ló. Ele está brigando com os pastores por conta do seu patrimônio. Depois ele olha para as campinas e ele vê as terras e se sente atraído.
agora ele escolhe, ele quer ficar lá nessa terra, agora ele arma a sua tenda, e ao armar a sua tenda, irmãos, ele arma a sua tenda longe da referência dele, que era Abraão. Longe da referência dele como sacerdote do Altíssimo, que era Abraão, como servo de Deus, que era Abraão. Muitas vezes, amados irmãos, também nós escolhemos determinadas coisas. Às vezes, muitos jovens, ao entrar na faculdade, não sou contra, pelo contrário. Mas muitas vezes nós entramos na faculdade, eu já passei por lá, e de vez em quando entro novamente para fazer alguma coisa. Mas a gente, quando entra, e a gente começa a se deparar com pensadores desconstrucionistas, que tentam desconstruir a ideia de Deus, a ideia de família nuclear, e vai trazendo informações, e cada vez mais a gente vai se distanciando do padrão da palavra de Deus, e muitas vezes a gente chega na igreja e começa a criticar a pregação, começa a criticar o pastor, começa a criticar o líder de jovens, começa a fazer crítica, e nós não percebemos que estamos nos distanciando do padrão. Porque a partir do momento que Ló faz a sua escolha e arma a sua tenda em Sodoma, ele está agora distante da referência. Ele está distante da referência. E a sociedade criou agora a ideia do protagonismo jovem, e diz que o jovem ele é protagonista da sua história, que os pais precisam aprender com os filhos, que os avós precisam aprender com os jovens. Tudo bem, é muito bom essa troca de informação, mas muitas vezes as informações que o jovem traz para dentro da sua casa, ela rompe totalmente com os padrões. E uma vez um pai veio se aconselhar comigo e disse: pastor, o que é que eu faço? Porque lá em casa até minha esposa me chama de careta, porque eu não aceito determinadas coisas. Porque a engenharia social já estava trabalhando. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, nós já vivemos uma época chamada de pós-cristã. Muitos de vocês que ainda não se depararam com essa realidade, mas nós já vivemos uma época chamada de pós-cristã. Há muitos livros que já não trazem mais o ACDC, ou antes de Cristo, depois de Cristo. Eles chamam agora de era comum. Eles chamam de outros nomes. Justamente, pastor Ricardo, para tirar a referência que é Cristo. Nós já vivemos uma época chamada de pós-verdade. Porque a verdade que está na lei, a verdade que está na Bíblia, a verdade do senso comum, que eu aprendi com meu avô, que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com a minha família, que veio gerações após gerações sendo vivenciada na minha família, agora não é mais verdade. Nós já vivemos uma época da pós-verdade. O que é isso então, pastor? É aquilo que me faz bem. É aquilo que me faz sentir bem. Então, se isso me traz prazer, então é verdade para mim. Cara mais desmantelado do que carreira de pato, mas ele se sente bem, então para ele é verdade. Então, meus irmãos, Ló está indo cada vez mais distante. Ele perde o foco. E perde de tal maneira, se você olhar para o capítulo 19, que a história de Jó começa ali, capítulo 12, quando ele sai de com Abraão, depois no capítulo 19, vai acontecer o problema do incesto e ninguém vê mais falar de Ló, porque quem sai dos planos de Deus, a história é curta. Mas se você vê presbítero Damião, presbítero Nonato, que Ló, ao ir se afastando da referência, ele perde totalmente o foco. Dá uma olhada no capítulo 19, por gentileza.
No capítulo 19, Ló está sentado à porta da cidade. E quem sentava à porta da cidade eram os políticos, para definir as questões da sociedade, para definir os encaminhamentos, os debates públicos. Não que isso seja errado. Não que isso seja errado, pelo contrário. Nós precisamos participar de debates públicos. Mas o problema é quando eu só faço o debate público. Me entristece muito a gente ver muitas redes sociais de irmãos que ele é incapaz de publicar um versículo, mas todos os dias ele levanta a bandeira de um candidato, de direita ou de esquerda. Eu não estou pouco preocupado com isso. E aí a igreja se dividiu agora. Os grandes debates que a gente vê em rede social de cristãos, nenhum é defendendo o evangelho. Os grandes debates que a gente vê, irmãos, nas redes sociais, não tem ninguém defendendo a bandeira do evangelho. Estão brigando, a ponto muitas vezes de perder a comunhão, porque um diz que um candidato dele é o certo, o outro diz não, o certo é o meu, perdendo totalmente o foco. Eu espero que naquele grande dia, quando ele se apresentar diante do trono de Deus, o Senhor Deus diga: vá buscar o seu candidato, que ele tem salvação para você. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, nós estamos nos últimos dias da igreja na terra, e nós estamos perdendo a comunhão uns com os outros, nós estamos perdendo a harmonia, o gozo da comunhão, porque estamos brigando por política nas redes sociais, 24 horas defendendo bandeiras de candidatos. É o que aconteceu com Ló. Tanto é que os anjos, quando chegam no capítulo 19, os anjos dizem que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele fica sem saber o que fazer. Como é que eu faço para levar todo o meu gado nas costas? Como é que eu faço para levar todas as minhas terras nas costas? Como é que eu faço para levar todo o meu patrimônio? Eu só lembrei do que Jesus disse para aquele homem que chegou certa vez e disse: eu já tenho um celeiro reserva, já construí em abundância, e eu vou dizer para minha alma: alma, goza, descansa, porque tu já tens em abundância. E o Senhor dirá para ele: louco, se hoje pedir a tua alma o que tu tens, para quem será? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: você diante de Deus é conhecido por aquilo que você combate, não por aquilo que você defende. Você é conhecido por aquilo que você combate, não por aquilo que você defende. Está cheio de cristão defendendo o aborto, claro, ele quer parecer politicamente correto. Está cheio de cristãos defendendo coisas que a Bíblia condena, sabe por quê? Porque lá na faculdade ele não tem coragem. Porque para ele é mais fácil ser mais do mesmo. Para ele é mais fácil dizer: não, não sou preconceituoso, não sei o quê, eu não sou preconceituoso, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor das drogas, eu sou a favor do sexo livre, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Por quê? Porque ele não tem experiência com Deus o suficiente para sustentar a fé, para sustentar aquilo que ele acredita. Foi aquilo que aconteceu com Ló. Ele estava tão envolvido que ele agora perdeu totalmente a referência com o sagrado, a referência com Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: precisamos estar firmes, precisamos estar atentos, precisamos estar alerta,
porque o diabo não brinca de ser diabo e ele não vai medir esforços para fazer com que eu e você nos embaracemos com os negócios dessa vida e nos esqueçamos de cultivar a nossa vida e comunhão com Deus. Precisamos orar e conversar com Deus antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão. Sabe por quê, amados irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Persistir na sua escolha, ou persistir no seu estilo de vida é uma opção sua, Deus não vai interferir. Você pode persistir na sua escolha sem dar ouvido à voz da sua consciência ou à voz do Espírito Santo, muitas vezes que fala a sua consciência para você tomar uma atitude. Porque o texto diz, irmãos, dá uma olhada lá na sua casa com calma, porque não vai dar tempo você olhar aqui. Lá no capítulo 2 de 2 Pedro, versos 6 a 8, diz assim: condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Verso 7, e livrou o justo Jó, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Preste atenção, amados irmãos, que ele estava tão acomodado que ele não conseguiu repelir, ele não conseguiu repreender, mas pelo contrário, ele vai se amaldando. E mesmo diante das advertências e das orientações de Deus, e ele não dá ouvido aos alertas de Deus. No capítulo de número 14, o texto diz que ele será sequestrado. Abraão vai ao seu encontro e resgata ele do sequestro, mas mesmo assim, ao ser sequestrado, ele não se coloca diante de Deus e agradece a Deus pela oportunidade e toma uma atitude. Não, ele persiste no erro porque ele está muito envolvido. O Jorge Linhares, o pastor Jorge Linhares, ele escreveu um livro chamado 11 Mentiras do Diabo, 11 Mentiras de Satanás acerca do pecado. Eu só coloquei 6 aqui para vocês, porque não daria para comentar as 11. Mas a primeira coisa que ele diz acerca do pecado, que é mentira do diabo, porque a maior arma do diabo é mentir, é que o pecado traz realizações. Pelo contrário, o pecado traz seríssimas consequências. Segundo, ele diz que o pecado é facilmente derrotado. Pelo contrário, Tiago diz que o homem que se envolve no pecado é engoldado, e esse engoldo gera morte. A terceira mentira que o diabo diz acerca do pecado é que você vence o pecado com suas próprias forças. Pelo contrário, se você não tomar medidas radicais e se apegar a Cristo, a palavra de Deus, ninguém consegue vencer. A quarta mentira que ele diz é que eu posso escolher as consequências. Não, pelo contrário. O texto diz que eu colho o que eu planto, independente das consequências. Veja o caso de Sansão, de Davi, de Judas e tantos outros. Em quinto lugar, ele diz que o pecado, quando eu estou em pecado, meus amigos não irão se afastar de mim, pelo contrário. Aquele que está em condição de pecado ou numa situação de pecado fica sozinho muitas vezes. Veja o caso do filho pródigo. Sexto e último, eu só trouxe 6. Ele diz que o pecado as pessoas esquecem facilmente. Pelo contrário, sempre você será lembrado pelo pecado. Quem é que conta a história de Davi sem mencionar o pecado de Davi? Quem é que conta a história de Abraão sem mencionar os erros de Abraão, como eu estou mencionando aqui? Mas que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude a não persistir nesse estilo de vida que nos afasta de Deus. E para encerrar, o texto aqui vai dizer que Ló vai sofrer as consequências da sua escolha equivocada. O texto vai dizer que Ló vai sofrer as consequências da sua escolha equivocada. Lá no capítulo 19 vai falar acerca da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele vai perder todo o seu patrimônio. Não só isso, o texto diz que a sua esposa também irá morrer, porque estava tão apegada que ela não consegue se envolver. E o pastor Epsi Lutz, ele diz no livro De Pastor a Pastor,
acerca de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Gulick, que a religião está em alta na nossa sociedade, mas também está em alta a imoralidade e a criminalidade. A religião mostra sinais claros de um avivamento, apesar do país ser fustigado pelo aumento da criminalidade e de outros problemas considerados antítese à religião. Então é nesta noite, amados irmãos, que eu quero convidar você, juntamente comigo, vamos nessa noite tomar uma decisão e escolher Deus, e dizer, mesmo diante das oportunidades, eu escolho Deus, mesmo diante das possibilidades que estão à minha volta, que eu possa escolher Deus, e eu não tomar mais decisões equivocadas que me afastam de Deus. Eu quero convidar a irmã Fabíola para estar aqui comigo e com você, louvando um hino. Por favor, fique de pé. Eu quero pedir para você nessa noite, fazer desse hino a sua adoração. Preste atenção, às vezes nós cantamos um hino e nós não prestamos atenção na letra. Mas diante do que nós falamos acerca de escolhas, eu queria chamar a tua atenção para a letra do hino da Aline Barros, que diz atitude. Deixa eu ler aqui, a irmã canta já para você. Escute, irmãos, a letra do hino diz assim: chega de tropeços, quero direção. Quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo e sim para o teu reino. Quero atitudes que definem um cristão. Abra os meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração, nele há caminhos que parecem ser direito, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver, o foco não quero perder, preciso ser fiel a Ti, para a coroa não perder. Quero que você cante nessa noite, dizendo e afirmando que você quer que o Senhor seja o centro do seu viver. Amém? Pode projetar.